Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre empréstimos. Empréstimos. As empresas fazem empréstimo de curto prazo quando têm necessidades sazonais de recursos, ou seja, quando precisam atender a uma necessidade financeira momentânea. Os empréstimos, como fonte de financiamento de curto prazo, podem ser com ou sem garantias. O empréstimo sem garantia é o financiamento a curto prazo obtido sem a obrigação de vincular ativos como colaterais, assujeitado ao financiamento das contas a receber e ao financiamento dos estoques. Colateral é o ativo dado como garantia para um determinado pagamento e, em caso de inadimplência, permite ao credor solicitar o colateral como pagamento da dívida. Outros empréstimos têm garantias exigidas de acordo com o risco da operação. Essa é uma modalidade em que o credor exige ativos da empresa, como segurança, ou seja, passa a ter direito legal caso o tomador de recursos não pague a dívida. A operação é regida por um contrato de garantia, contendo em suas cláusulas todas as informações sobre o objeto do contrato, taxa de juros, pagamento, etc. A garantia reduz o risco do empréstimo, porém é muito mais confortável para o credor que não precisa executá-la, uma vez que a inadimplência não reduz a perda por conta da garantia. Não é saudável para o negócio usar um novo empréstimo para quitar antigos empréstimos, ou ainda constituir uma dívida a qual a empresa não terá condições de arcar. A forma de analisar a capacidade de pagamento da dívida é através da projeção do fluxo de caixa. Nela são expressas previsões de entradas e saídas futuras, sendo possível traçar um panorama das disponibilidades da empresa para a aquisição de novos compromissos financeiros. O gestor financeiro precisa estar atento à forma como as projeções de entrada e saída de caixa são estabelecidas, além de orientar sobre decisões que afetem o orçamento de caixa. Quando essas variáveis já foram ponderadas e a operação é viável, o empréstimo poderá ser efetivado, beneficiando a empresa com a velocidade na capacitação dos recursos, ou seja, facilidade e rapidez na concessão do crédito, a flexibilidade, uma vez que é quitado, novas linhas de crédito são disponibilizadas, e a redução das taxas de juros para o curto prazo. Empréstimos bancários. São fontes de financiamento sem garantia. Nos empréstimos bancários, o banco abre mão de qualquer caução para conceder o empréstimo, porém examina cuidadosamente a saúde financeira da solicitante do montante. A análise de risco de crédito é obrigatória para a liberação do crédito junto às instituições financeiras. Essa análise considera a situação econômico-financeira do negócio, o nível de endividamento, o setor de atuação, etc. Quanto maior o risco apresentado pela empresa, maior serão as taxas de juros praticadas e as garantias exigidas por parte do cedente. Uma prática comum nas operações de empréstimo bancários é o floating, que ocorre quando o dinheiro fica flutuando no banco até ser entregue ao tomador do recurso. Essa é uma estratégia utilizada para que os bancos possam rentabilizar esse dinheiro, aumentando seus ganhos. Os empréstimos bancários podem ser concedidos por meio de linhas de crédito, notas promissórias ou crédito rotativo. IOF nas operações financeiras. O Imposto sobre Operações Financeiras é um tributo federal e tem como objetivo ser um regulador da economia no país. O governo controla esse recolhimento acompanhando a relação oferta versus demanda de crédito. Existem diferentes taxas de imposto sobre operações financeiras, que variam de acordo com o tipo de operação em que incorre, porém, em toda operação de empréstimo há uma incidência do IOF, que pode ser pago de duas formas, subtraindo o valor do montante emprestado ou acrescentando valor ao montante. Existem diferentes taxas de IOF, que variam de acordo com o tipo de operação em que incorre. Toda operação de empréstimo há a incidência de IOF, que pode ser pago de duas formas, subtraindo o valor ou
acrescendo o valor do montante. Na segunda opção, o IOF é financiado junto com o valor adquirido junto à instituição. Linhas de crédito. São um acordo entre banco e empresa que determina qual o montante de empréstimo sem garantia estará à disposição da organização em um dado período de tempo. Esses acordos costumam ser celebrados para um ano e impõem restrições contratuais, ainda que sejam empréstimos sem garantias. O banco determina um limite máximo de fundos que estarão disponíveis ao tomador de recursos, dentro do prazo de vigência do contrato. Comercial Papers. Comercial Papers, ou nota promissória, é um título sem garantia, emitido por sociedades por ações de capital aberto ou fechado, destinado à oferta pública com o intuito de captar recursos para o financiamento de capital de giro. Possui prazo máximo de emissão de 180 dias para empresas de capital fechado e 360 dias para empresas de capital aberto. Esses financiamentos normalmente são captados para o uso de despesas específicas, como folha de pagamento ou pagamento de fornecedores. E assim, como as ações são valores mobiliários e precisam de registro na Comissão de Valores Mobiliários. O certificado de depósito bancário é um tipo de commercial paper emitido pelos bancos para captar recursos do setor privado. Esses recursos são repassados aos clientes na forma de empréstimo de capital de giro. Factoring. O factoring, também chamado de fomento mercantil ou comercial, é uma modalidade de empréstimo com garantia que envolve a venda com descontos de duplicatas a receber para uma instituição financeira, que pode ser um banco comercial ou uma empresa financeira comercial especializada nessa atividade. É muito utilizado por micro, pequenas e médias empresas como forma de financiar o fluxo de caixa, pois a empresa antecipa no curto prazo um valor que só seria recebido no futuro. Consequentemente, torna-se possível pagar cheques, cartões, duplicatas e demais obrigações antes afetadas pelo déficit no fluxo de caixa. O factoring funciona da seguinte forma: os valores pagos pelos recursos a receber são descontados por uma taxa de deságio, que é a soma da taxa de juros acrescida da taxa de risco de crédito, gerando rentabilidade à empresa de factoring. Por serem de natureza mercantil e não financeira, as operações de factoring não exigem registro junto ao Banco Central. Estoques como garantia. Os estoques também podem ser usados como garantia de empréstimos. Na alienação de estoque, o credor reivindica o estoque geral do tomador do empréstimo como uma garantia real. O empréstimo com alienação fiduciária é um acordo no qual a empresa credora adianta a maior parte dos altos custos do estoque, enquanto a empresa tomadora dos recursos se compromete a pagar o valor emprestado acrescido de juros, quando da venda dos itens do estoque. Já no empréstimo com certificado de armazenagem, o banco ou instituição financeira recebe todo o estoque como calção, que fica armazenado em um depósito central por um agente constituído pelo cedente dos recursos. Neste acordo, o estoque total ou parte dele só pode ser liberado mediante aprovação por escrito do credor. Normalmente, os custos desse tipo de financiamento são mais altos do que os dos empréstimos sem garantias. Qualquer organização necessita de capital de giro para financiar suas atividades e que as contas a pagar são a principal fonte de financiamento de curto prazo. A postergação do prazo de pagamento dessas contas pode reduzir a necessidade da interceptação de recursos, bem como o pagamento de salários e impostos, o que permite à empresa retomar o fôlego e perdurar no negócio. Os empréstimos bancários, que representam fonte de financiamento de curto prazo, devem ser captados com o menor custo possível, cabendo ao gestor financeiro avaliar as melhores condições para a transação. Os financiamentos de curto prazo e sem garantias geralmente são concedidos a organizações de grande porte ou que têm credibilidade no mercado por meio de emissão de commercial papers. Já as demais organizações podem obter empréstimos garantidos junto aos bancos ou financiadoras, oferecendo em garantia contas a receber e estoques. Ok, deixe seu like e inscreva-se no canal.